pessoal! Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quadro Aprendendo em 30. Eu sou a Daiane Dezembro, do canal Posso Tocar. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Aqui nós conversamos sobre os atalhos ou os obstáculos que te fazem ou que te impedem de ser capaz de tocar um instrumento musical, qualquer que seja esse instrumento, em 30 dias de prática. Então a gente está conversando, fazendo uma série de bate-papos aqui, e hoje o tema que eu escolhi para a gente repensar sobre isso é os nem tão pequenos obstáculos assim que impedem, que custam a nossa capacidade de tocar um instrumento. Porque às vezes eu recebo várias mensagens no canal de pessoas falando para mim, relatando uma dor, assim, falando: Dani, eu já estudo, acho que a última mensagem que eu recebi me relatava que já estava estudando há 6 ou há 7 anos, já está estudando, essa pessoa já faz aula há 6 ou 7 anos e não toca nada. E essa pessoa não foi a única, eu já recebi vários, assim, de muitas pessoas com muita insegurança, que estão estudando o instrumento há muito tempo, já, anos, e não consegue se sentir satisfeita com a própria performance, com o próprio resultado. E pensando nisso, que eu abordei esse tema hoje, para trazer para vocês os nem tão pequenos obstáculos assim, que às vezes a gente não está enxergando, que estão custando a nossa capacidade de aprendizado musical. Lembrando que essa é uma live onde todas as câmeras estão viradas ao contrário para mim, então eu não consigo interagir, eu não consigo ver as perguntas de vocês. Apenas no live eu vejo as perguntas aqui, mas a proposta desse nosso momento de bate-papo é que eu venha a trazer uma oportunidade de reflexão para vocês. Depois eu vou ver e vou comentar junto nos comentários de vocês. Então assim que acabar a live, deixa ali os comentários, manda mensagem box para mim, porque eu quero depois da live interagir com vocês, tirar suas dúvidas, tá bom? Vou seguir aqui e vou passando o conteúdo que eu preparei para hoje e a gente vai seguindo, tá? Então, o negócio é o seguinte, vamos lá. Vou até... Opa! Meu microfone nesse momento caiu, quem escutou um tum. Mas o negócio é o seguinte, galera. Que é isso? Esses nem tão pequenos obstáculos assim que custam a nossa capacidade de aprendizado musical. Porque às vezes nós temos aquela ideia de que nós não somos bons o suficiente para música. A gente estuda e não consegue tocar um instrumento musical. E se sente super frustrado porque não tá tendo isso. Agora a questão é a seguinte: o que é esse pequeno obstáculo que a gente não enxerga? É o jeito errado que está sendo construído o nosso aprendizado. Porque existe sim um jeito errado. Às vezes nós não sabemos, a gente não tem a maturidade musical para avaliar isso. Nós estamos dentro de um sistema, uma metodologia de ensino lá, e a gente não consegue avaliar se isso é certo, se isso é errado, e a gente vai começando a assumir que nós é que não temos jeito para coisa. E vai começando a assumir aquela ideia de que talento é nada, talvez eu não tenha esse talento mesmo, e vai se frustrando com isso. Quando na verdade a gente está sendo submetido a um estudo, muitas vezes apenas tecnicista, sabe? Um estudo baseado em estudo de métodos e de exercícios técnicos e de vários e vários livros da teoria pura, sem conectar com a prática, e são coisas que não atendem ao nosso foco, à nossa expectativa, aquilo que a gente quer ser capaz de fazer com a música. Às vezes a gente começa a fazer aula de piano, por exemplo, porque a gente ama rock and roll e aqui a gente quer tocar rock, mas o nosso professor ou a escola que a gente está tendo aula, enfim, nos ensina, começa a trazer toda uma abordagem mais clássica e cheia de exercícios técnicos, e isso fica completamente distante do que a gente espera ser capaz de fazer, espera ser capaz de alcançar na música. E essa falta de alinhamento de expectativas entre o que nós queremos ser capazes e o que o nosso professor nos está fornecendo, e às vezes sem explicar por quê, gera muita frustração e às vezes, na maioria das vezes, nos segura por muito tempo quando não precisaria. Então existe uma coisa errada ali na forma de se conduzir o aprendizado através de uma metodologia que não conecta com as nossas intenções reais. E também existe uma outra coisa que nos custa a capacidade de aprender a tocar um instrumento. Que coisa é essa? A maneira errada de estudar. Às vezes, nós simplesmente não temos a firmeza da consistência do estudo. E o que eu chamo de consistência, galera, do estudo? Estar consistente para estudar. Quando a gente começa a dar música, a gente estuda um dia, pula 2, aí depois estuda de novo, aí pula mais 3, aí vou estudar na véspera antes de voltar para minha aula de instrumento. Isso é um estudo sem consistência. Nós estudamos, você estudou, mas é inconsistente. Esse tipo de estudo inconsistente
inconsistente, que não tem regularidade, que não tem frequência dia após dia, não nos ajuda a formar a capacidade de domínio instrumental que nós precisamos. Então, se você estiver também passando por isso, por isso. É um dos fatores que você talvez não está enxergando, que está limitando a tua real capacidade de tocar um instrumento musical. Outra coisa que acontece, assim, vamos lá, vamos supor, às vezes você estuda diariamente, você está estudando diariamente, mas você não sabe como estudar, não tem uma maneira eficiente, uma maneira eficaz de estudar. Então você parte também por um estudo às vezes muito repetitivo, muito mecânico, muito só de cumprir tabela, porque te falaram que é assim que estuda e você tem que estudar assim. Então você estuda, se repete 3, 4, 5 vezes, mas não é uma forma eficiente, sabe? Não é uma forma... Eu não sei o que tá aparecendo aqui no Live, eu não conheço esse aplicativo, mas vamos lá, né? Vamos lá. Acho que a galera tá me vendo, eu não sei. Mas enfim, não é uma forma eficiente se você não tem se você não sabe como estudar de maneira eficiente. Eu já fiz uma live, tá no nosso canal, tá postada no Facebook, no nosso YouTube, uma live mostrando como que seria um estudo ideal, o que a gente está fazendo de errado, que é o que eu chamo de estudo papagaio, e que também nos trava na capacidade de aprender o instrumento em 30 dias e não ficar anos e ainda não conseguir, não se sentir capaz de tocar. Então, tem esse duplo caminho, assim, do nosso professor não estar alinhando a expectativa, a gente não entende muito bem o que ele está fazendo, como é que ele está conduzindo o processo, e da gente também, de nós não estarmos sabendo conduzir a nossa parte, que é a parte de aluno, né? O aluno, como que ele estuda, se ele estuda, tem mais uma coisa, um ponto cego que vocês, a maioria, não enxerga, e eu tenho quase certeza que você também não enxerga, que é: nós sempre devemos ir além do que o nosso professor nos passa. Ir além. Se a gente se contenta com o que o nosso professor nos passa, nós ficamos amarrados ao tempo que ele prevê para o nosso amadurecimento. E nem sempre esse tempo que ele prevê para o nosso amadurecimento, ele está realmente respaldado numa sinceridade, assim. Eu prefiro acreditar que os professores de verdade sempre querem que você evolua o máximo possível. Mas a gente não pode ser também ingênuo de não enxergar que existe uma estrutura mercadológica por trás. E que dependendo de onde você está, da escola que você frequenta, às vezes existe uma intenção que você fique ali mais tempo nessa escola, estudando mais tempo, porque você está pagando, você está gastando mensalidade ali, então, de certa forma, fazer você ficar ali atende uma necessidade mercadológica. A gente não pode ser ingênuo, né? Vamos lá. Ir além, sabe? Buscar, sugar do seu professor, pedir mais, ir mais. E como que a gente consegue fazer isso? Às vezes a gente vai buscar na internet, e a internet tem muita coisa, a gente vê muita coisa, só que nem sempre isso nos ajuda. Às vezes isso bagunça muito mais a nossa cabeça. Por quê? Porque a internet tem tanta coisa, e tanta coisa picada e desfocada, que você não sabe exatamente qual o caminho certo a seguir. E às vezes, literalmente, bagunça o seu processo de aprendizado. Coloca coisas na sua frente que você acha que deveria estudar, e você começa a tentar também, aí você coloca a carroça na frente dos bois. Então, o conteúdo que a gente vai pegando livre, nem sempre nos socorre. A postura, quando eu falo que a gente tem que ir sempre muito além do que o nosso professor nos dá, o nosso professor nos ensina, você tem que ir muito além, isso está respaldado no fortalecimento do seu conhecimento, da sua compreensão musical, do seu crescimento musical. Você tem que crescer com a sua habilidade musical para que você consiga, por fora, pegar métodos, pegar livros, pegar partituras, pegar abordagens, mas que você consiga avaliar que está compatível com o nível que você está aprendendo. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Eu estou agora fazendo, quem está acompanhando o canal tá vendo, eu estou fazendo aula de violão e de viola caipira. Eu estou ali nos meus 30 dias de prática desses dois instrumentos, tá? Eu fiz 2 aulas até agora de cada um desses 2 instrumentos, e o meu professor começou no violão a me ensinar a leitura, e eu estou começando a entender como que funciona o braço do violão, como que lê partituras no violão e tal. E eu achei fantástico isso, pois eis que, com o meu conhecimento, com a habilidade musical que eu tenho muito bem resolvida, eu fui além. Eu comprei livros e eu comprei
vários livros, peguei o livro da metodologia Suzuki, eu peguei do Nelson Faria, eu peguei do Orlando Fraga, eu peguei vários outros livros que eu tinha aqui e comecei a estudar outras partituras. Tem algumas partituras que claramente eu vejo que estão num nível acima do que eu consigo. E como que eu sei isso, Dani? Porque eu sei analisar a parte rítmica dessa partitura, eu sei analisar a parte melódica, fraseológica, estrutural dela, se ela tá com frases cheias de arpejo, então eu sei que é uma questão técnica que a minha mão não vai me obedecer, ela não me obedece, entendeu? Ela, mesmo que eu tente, ela não vai me obedecer. Então, eu falo, esse tipo de repertório não dá pra mim, mas todo esse outro aqui eu consigo fazer. E ali, num dia de estudo, eu comecei a passar por várias lições e comecei a me aprofundar muito mais na leitura. E fiz o que o meu professor pediu e fiz além. E com certeza isso me deu muito mais intimidade com o violão, me deu muito mais prazer, eu me senti confiante, eu senti que eu estava começando a conseguir entender e a desvendar esse mistério ali da leitura no instrumento, e eu achei isso show de bola. Então, eu queria dividir isso com vocês porque temos esses 3 pilares, sabe? Até um quarto para você refletir. Primeiro, precisamos ver se o jeito que o seu aprendizado está sendo conduzido é um jeito honesto, tá? Se está sendo honesto, se não tem nenhuma intenção de te ficar segurando ali, e se está afinizado com as suas expectativas. Se você está conversando sinceramente com o teu professor sobre o que você quer alcançar, o que você quer ser capaz, e se ele fala que agora você ainda não consegue tocar, se não é para você esse tipo de repertório ainda, você tem que ir numa boa, sem mimimi, sem ofensa e sem desrespeito, lógico, a toda a bagagem que ele tem, com respeito a esse momento, né? Claro, você tem que questionar por quê. O que concretamente ainda não é o momento para você de estudar esse repertório em base daquele outro? Porque quando nós escutamos, e eu já escutei, e eu sei como isso é horrível, eu já escutei assim, ó, Dani, você tem que comer muito feijão com arroz, viu? Você tá querendo macarronada, come aí feijão com arroz. É horrível quando você escuta isso, é uma fala de cima para baixo, é uma fala que te amarra, você se sente assim, você fala, cara, não, eu sou uma postinha, assim, falando, né? Eu sou ruim pra tocar. E então eu tô me achando aqui demais, você começa a se encolher, entende? E quando eu vi isso pela primeira vez, eu não tive, sabe? Eu não soube eu não soube como fazer pra perguntar e pra não me rebaixar, eu não sabia como questionar quais eram os critérios do que eu tava querendo que não batiam com o que eu tava no momento. Eu não sabia avaliar, então você precisa ver isso, tá? Esses 2 pontos em relação à forma como tá conduzindo o seu estudo. O terceiro ponto é como você está conduzindo o seu estudo diário. Ele é consistente, frequente, ele é diário mesmo ou não, e ele está sendo um estudo ideal, você está sabendo evitar o erro, transpor o erro e conseguir buscar mais acertos? Tem que ver. E se você tem dúvida sobre isso, eu te aconselho fortemente a voltar, assim que acabar essa nossa live, e voltar no canal e assistir a live que eu falei sobre um estudo ideal. Se você não encontrar essa live, você me manda uma mensagem no privado, que eu copio o link para você e você assiste, tá? Porque existem formas mais eficientes e outras menos eficientes de fazer a gente conseguir tocar um instrumento. Se você tiver nessa forma ineficiente, isso vai custar a tua capacidade de aprendizado musical. Fica muito ligado nisso, tá? E o quarto ponto é para você ir além. Vai além do que o teu professor te dá, mas para você ir além, você tem que fundamentar a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua bagagem musical. Porque se você ir além e apenas o que tem na internet, e você vai encontrar muita coisa, mas vai encontrar tudo bagunçado, você vai ficar talvez mais perdido. Isso não vai te ajudar. Tá, então como que eu fortaleço a minha habilidade musical? Olha, não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe do dia pra noite, não existe assim, vou virar uma noite e vou aprender tudo. Não existe isso. Existe passo a passo, existe consistência, existe você buscar estudar cada vez mais. Eu trago aqui conteúdo, sempre falo para vocês, nós temos as nossas lives do Fazendo Música, onde eu vou ajudando vocês a formarem conhecimento para aprofundar a habilidade musical. Vocês têm que buscar esse tipo de conteúdo que está além da prática do instrumento,
que é o que corrobora, que é o que fundamenta a sua capacidade de dominar um instrumento. Porque na hora que você pega um instrumento para valer, se você tem uma bagagem musical formada de sensação rítmica, de feeling, de pulso, de compreensão harmônica, de compreensão auditiva. Galera, às vezes a gente acha que para aprender um instrumento, nós temos apenas que ficar focado na leitura de partituras, e não é. Muito repertório que a gente aprende deve ser estimulado a ser aprendido de ouvido. Nós temos que desenvolver essa capacidade de percepção, de perceber, de reconhecer sons. Então, tudo isso é um estudo extra, ele é fora do instrumento. Então, para que a gente possa ir além, a gente tem que fortalecer essa base aqui. Senão a gente não consegue, cara. Não consegue. A gente fica realmente refém daquilo que nos é dado, entendeu? Você não consegue ir ganhando independência do seu professor, ir cortando laços, ficando cada vez cortando o cordão umbilical. Então, para dar assim uma orientação mais determinada, Daiane, ok, então o que eu faço para superar essa dificuldade que eu tô, se é que você está, se você está aí há anos e tentando tocar um instrumento e não consegue? O que você faz? Você tem que focar no que é essencial. Você está estudando, você vai focar no que é essencial. Pensa, o que é o essencial? Eu quero tocar um determinado repertório, meu professor não está me passando. Ou o meu professor está me passando, mas eu não consigo tocar. Bom, você tem que reavaliar ali a sua forma de estudo, mas além disso, você tem que perceber que existem diferentes níveis do mesmo repertório. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você quer tocar uma música X igualzinha a banda lá toca. Você quer fazer um cover, você quer ser capaz de fazer o mesmo solo na guitarra, de tocar no teclado, no piano igualzinho o cara toca. Você quer fazer exatamente. Só que existe, tudo é um passo a passo, tudo é uma escadinha. Então assim, não é da noite pro dia, não existe fórmula mágica, eu repito, que você vai desenvolver a virtuosidade necessária para tocar exatamente como você escuta na tua gravação de referência. Mas existem níveis diferentes, existem arranjos por aí, partituras, onde você já pode começar a tocar aquele repertório que seja compatível com o teu nível técnico. Então, quando o professor fala, essa música aqui não é para você, você precisa ainda, você precisa estudar, sei lá, uns 5 anos para você conseguir tocar essa música. Como assim? Como assim? Será que é para tocar música original? Mas será que não existe uma versão, um arranjo que já esteja no meu nível técnico, que meus dedos me obedecem? Porque pode ter certeza que existe. Então a gente tem que focar no que é no essencial, assim, eu quero aprender esse repertório, mas tecnicamente, por isso que eu falo a importância de você alinhar isso com o seu professor. Você tem que alinhar realmente isso. Que é importante para você, porque você quer aprender esse instrumento para tocar na igreja, você quer aprender esse instrumento para tocar esse tipo de gênero musical, que é o que você curte. Tem que alinhar, porque não é legal ficar estudando e sentir que você não sai do lugar ou que você só tá tocando coisas chatas. Entende o que eu tô falando? E quem tem essa dor entende, porque é péssimo. Não tem motivação que aguenta, que faz você ter consistência no seu estudo. Você não vai estudar todo dia uma coisa que você não gosta. Não vai. Por mais que você entenda os motivos, você tem que estudar isso para fortalecer a sua técnica, você tem que estudar isso para fortalecer a sua divisão rítmica. Por mais que você entenda os motivos, você tem que estudar isso para ganhar firmeza ali na embocadura. Por mais que você entenda, se não tem aquele momento do prazer onde você realiza o teu foco, entendeu? Tem níveis, a gente pode começar a realizar a nossa vontade no nível técnico que a gente tá. Não precisa pegar a música original. Ok, você sabe que não tá com a música original, mas tudo bem, tudo é uma caminhada. A gente não vai se sentir inferior por isso. Mas isso precisa estar bem alinhado. E outra coisa, às vezes a gente fica só focando na questão técnica, né? A gente foca na habilidade técnica, mas a gente não foca na habilidade musical que tá por trás disso. E foi o que eu acabei de falar. Fortalecendo o nosso conhecimento. Galera, existe uma diferença que eu não sei se fica clara para todo mundo sobre a diferença da habilidade técnica, habilidade instrumental e da habilidade musical. Quando nós somos hábeis num instrumento, tecnicamente falando, nós estamos ali já com alto nível de domínio e a gente está já saindo da fase de aprendizado, está começando a galgar o caminho para a virtuosidade do instrumento. Então nós temos ali uma alta habilidade técnica, nós estamos realmente já muito hábeis tecnicamente. Então ter habilidade técnica e conseguir tocar o teu instrumento de forma cada vez melhor. Ter habilidade musical vai além. A habilidade musical é tudo que está fora
do teu instrumento, você não tá com o instrumento na mão, mas é tudo que possibilita que na hora que você pega o instrumento, aquilo flua, aquilo vai. O que é isso, Dani? Como assim? Do que você está falando? Eu estou falando que a habilidade musical é a capacidade de você pegar uma partitura e sair conseguindo tocar ela no teu instrumento. A habilidade musical é você ouvir uma música e tirar as notas no teu instrumento. A habilidade musical é você ser capaz de compor, de reharmonizar uma música, aquela música que você escuta, você quer fazer uma nova harmonia, você consegue fazer no teu instrumento. A habilidade musical é aquilo que permite você criar arranjos para tocar ali com a sua banda, criar um arranjo novo, uma coisa nova, de uma música cover, nem é uma música autoral, uma música cover, mas você cria um arranjo, você sabe como criar um solo, sabe como improvisar. Tudo isso é fora do instrumento, mas é feito no instrumento, só que você aprende isso fora do instrumento e conecta. Se não aprender isso não vem pro teu instrumento, isso não faz você ser capaz de não ser apenas um tecnicista, um cara que toca super rápido, super ágil, mas que não tem habilidades além. E quando a gente entra na música, a gente se apaixona tanto, a gente descobre que o universo é tão grande de aprendizado, que a gente quer ir além. Você descobre, você vai tendo vontade de fazer outras coisas no meio do caminho, você quer ir além. E quando você não tem a oportunidade de fortalecer a habilidade musical, trava. Quantas e quantas pessoas estudaram anos, fizeram conservatório, foram fazer cursos de música, quantas e quantas pessoas e não conseguem tocar música de ouvido, não conseguem improvisar, não conseguem ler uma cifra, não conseguem fazer um acompanhamento só por uma cifra, não conseguem. E estudaram assim, 9, 10 anos de aprendizado. Por quê? Porque teve um estudo direcionado para a parte técnica, instrumental. Aprendeu tudo que é necessário para dominar aquele instrumento, mas não aprendeu nada do que estava além, do lado de trás da música. Eu não diria nem do lado de trás, acho que é em volta, é abraçando o instrumento ali e que depois se projeta no instrumento. E isso não é produto de um talento nato, de uma genialidade. Galera, isso é estudo. Isso é conhecimento, isso é construção da habilidade musical. Nós construímos isso, ninguém nasce com isso pronto. Nós construímos pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso mérito, entendeu? Então, aí você pode pensar, então todas as pessoas que conseguem tocar e tocam bem, que eu observo, são pessoas que passaram por uma boa orientação técnica ali e que souberam como estudar, estudavam com frequência, estudavam de um jeito mais eficiente. É isso que aconteceu? Não são pessoas que têm um talento, que têm um dom pronto à música? E a minha resposta é exatamente. Exatamente. Talento pronto não existe. Pode começar a conversar com essas pessoas. Se você tiver a oportunidade, essas pessoas que você admira, comece a conversar. Pergunta para ela como foi, como que ela começou, como que foi a caminhada dela, o que que ela fez, o que que ela estudou, com quem ela estudou, como eram as aulas, o que que ela fazia. Você vai descobrir. E se ela te responder, olha, eu nasci e aí meus pais tocavam e eu aprendi a tocar tudo sozinho, não fiz mais nada. E com, sei lá, 10 anos eu tava já super top, já virtuosa, tocando tudo. Eu nunca fiz aula nenhuma, nunca dediquei, nunca fiquei estudando nada em casa. Se ela te responder isso, daí sim, tudo que eu tô falando aqui vai para água abaixo. Do contrário, você vai ver que tudo que eu tô falando aqui é extremamente racional e é a verdade. Tá? Porque quando a gente pensa que talento é algo nato, que talento é algo que alguns têm pronto e outros não sortudos não têm, isso só é uma crença limitante que muitas vezes é usada, inclusive dentro do ambiente que a gente está, às vezes pelos próprios professores, às vezes pela própria comunidade musical. As pessoas falam, quem está no meio da música fala muito isso, porque isso é uma crença enraizada e muito difundida e que eu constantemente falo contra, que eu constantemente alerto sobre isso aqui para vocês refletirem. Talento nato não existe. Música não é dom no sentido de que dom é algo pronto, nasce e tá pronto. Não demanda esforço, não demanda dedicação. E quem fala isso e é um professor, se esse discurso vem de alguém que está ali ensinando, geralmente essa pessoa está usando isso como uma desculpa para camuflar uma forma de ensinar, uma metodologia de ensino que é uma metodologia deficitária.
ela é uma metodologia que só trava e segura o aluno, fica tentando segurar, é uma metodologia que fica focada nas dificuldades, no quanto o aluno ainda está errando, no quanto ainda falta para ele conseguir, ao invés de ser uma abordagem que foca nos pequenos e constantes progressos diários, numa abordagem que valoriza o quanto você se esforçou e o quanto você já conseguiu, uma abordagem que não fica jamais comparando uma pessoa com a outra. Ah, mas esse aqui já está fazendo isso e você não está fazendo, e vocês começaram juntos. Isso não existe, porque nós não somos iguais, ninguém é igual a ninguém, nem irmãos são iguais, mesmo quando eles estão dentro da mesma família, não são iguais, e o ambiente dos irmãos não são iguais, então não se deve comparar, porque o ambiente não é o mesmo, é verdade. Se esses irmãos tiverem idades diferentes, aí fica ainda mais claro que o ambiente não é o mesmo, a forma de educação não é a mesma, a forma como os pais estavam promovendo música ali não é a mesma, então não se compara. E quando temos esse tipo de abordagem que só fica focando no quanto ainda você está falhando, isso é um tipo de abordagem que só nos trava e usa essa desculpa do talento nato para classificar alunos que são bons de alunos que não têm potencial. Péssima. Não é uma abordagem verdadeira, tá? Não reflete aquilo que você realmente é capaz de fazer. Porque eu aprendi e estou aprendendo diferentes instrumentos em 30 dias. Eu não sou gênia. Eu não nasci sabendo. Se eu tivesse nascido sabendo tocar violão, viola caipira, acordeon, saxofone alto, os que eu já fiz, carrom. Se eu tivesse nascido sabendo, eu não precisaria ter pago aula. Eu não precisaria ter parado no meu dia, 1 hora por dia, e ter ficado estudando. Eu não precisaria ter feito nada disso, porque eu sou gênia. Bastaria eu ter pego, comprado o instrumento, ter o gasto apenas em comprar o instrumento e sair tocando. Eu não precisaria ter comprado métodos. Eu não precisaria estar fazendo nada disso. Aliás, eu nem precisaria estar aqui falando com vocês. Eu podia estar me exibindo para vocês com o instrumento na mão, só exibindo o quanto eu era boa. Porque isso infla o ego, né? Entende? Não sou gênia. Tenho conhecimento da habilidade musical que foi construído por um estudo, por um esforço, e tenho direcionamento, sei conduzir, e é isso que eu estou dividindo com vocês. Se eu tenho essa capacidade, você também tem, mas você precisa ter foco, você precisa ter direcionamento do seu estudo, do seu processo de aprendizado, tá? Então, como que você deve fazer? Ou melhor, o que você não deve fazer se você quer mudar esse quadro, se você quer realmente ser capaz de tocar cada vez melhor e não ter esses nem tão pequenos obstáculos assim que vai custar a tua capacidade de aprendizado. O que você deve fazer? Não continuar nesse ciclo repetitivo, não continuar como você está. Você deve sim buscar mais diálogo com o seu professor, buscar mais entendimento, porque uma vez que nós vamos para a aula e nós não somos crianças, nós estamos buscando algo de forma muito consciente. A gente tem uma intenção, a gente tem um propósito com aquele instrumento. Isso tem que estar alinhado com o teu professor. E você tem que avaliar se o que ele está te oferecendo é o que você quer, é o que você busca, se vai atender às suas expectativas. Então tem que alinhar. Você tem que entender o propósito de cada abordagem. Por que eu vou estudar isso? Por que eu vou estudar isso? Em que isso vai me fortalecer? Como eu estudo isso? Tem que ser muito racional, porque você não foi obrigado para lá. Ninguém te obrigou, pelo contrário, você quer. E ninguém quer gastar dinheiro e perder tempo tentando fazer algo e ainda ter a frustração de não ser capaz e ficar insistindo anos e anos e cada vez começar a ficar mais deprimido por não conseguir. Ninguém quer, entendeu? Então, outra coisa, comece a estimular o seu ouvido e a buscar abordagens que tragam essa estimulação do seu ouvido para o aprendizado musical. Porque, como eu já citei aqui no começo da live, nem sempre a gente tem que aprender só por partituras. Aprender a ler partitura é uma forma de aprendizado musical, mas a gente tem que desenvolver o ouvido. Existe uma imensidão de repertório que a gente deve estudar de ouvido. Porque a gente vai ter outros benefícios nesse aprendizado de ouvido, aprender músicas de ouvido. Você vai ter outros benefícios de cuidar da parte técnica, enfim, e desenvolver um baita ouvidão. Então, a saber que existe isso, sabe? Você não deve não cuidar da sua habilidade musical. Quanto mais você fica aí estacionado,
não alinhando expectativa com o seu professor, não buscando abordagens para desenvolver o ouvido, não querendo saber de tudo o que envolve a habilidade musical que está por trás. Às vezes não é nem porque você não quer saber, porque às vezes você nem sabia da importância disso. Tudo isso custa ali a tua capacidade real de aprendizado musical que você nem sabia que tinha. E que às vezes ficou escutando muita gente falar que talvez você não tem talento. E às vezes você escuta isso de muito perto, sabe? Então, da família mesmo, dos amigos, isso é péssimo. Busca cada vez mais para você ganhar maturidade musical. Se você ganha maturidade musical, se você consegue avaliar, porque a gente só consegue avaliar quando a gente tem maturidade. É mais ou menos que nem como se nós fôssemos crianças e aí pedem pra gente avaliar se o professor está ensinando a gente de um jeito bom ou não. Como que uma criança consegue ter a maturidade e o posicionamento para analisar isso? Imagine! Então é exatamente isso. Eu não quero que você continue no jardim de infância do seu aprendizado musical, aceitando cegamente tudo. Não é bem assim que nós devemos nos portar, não precisamos para isso, só que a gente só vai conseguir ter esse discernimento quando a gente tem maturidade musical. Para ter maturidade musical, nós precisamos fortalecer a nossa habilidade, nosso conhecimento musical que está além do instrumento, além. Entende? A gente vai fortalecendo. Então, em suma, você tem que pensar assim: Dani, eu tô fazendo minha parte? Se eu tô fazendo a minha parte, Dani, eu tô estudando com consistência e eu tô estudando de maneiras mais eficientes, tá? E só para dar uma pincelada aqui para quem não sabe do que eu tô falando, essa maneira eficiente, já falei, você corre lá e assiste essa live que tá postada no canal. Mas se você não tem ideia do que eu tô falando, eu sempre falo que nós temos que estudar do macro pro micro, que nós temos que saber focar no acerto em vez de ficar repetindo o erro, que nós temos que ter estratégias para isso, cada vez reduzindo mais e depois passar do micro de novo para o macro, para ampliar. Se você tem que avaliar se a sua parte você está fazendo. Se você não está tendo ali consistência e frequência, então você já descobriu um problema que é da sua parte. Você tem que mudar isso. Você tem que se organizar para ter consistência. Nós precisamos, a música demanda que a gente estude diariamente. É assim, é assim. E vai valer a pena. Talvez no começo pode ser um pouco chato, talvez não. Tudo depende do seu nível de envolvimento com essa vontade, com essa expectativa de tocar. Mas o fato é que uma vez que você descobre o prazer, o resultado que isso vai dar, você vai tendo cada vez mais prazer, você espera por aquele momento do estudo. Se você não está tendo consistência, isso aí já está na sua responsabilidade, você tem que mudar isso. E se você está tendo consistência, mas não está sabendo ver se você está estudando certo, você precisa assistir essa live. Você precisa começar a pensar melhor. E veja, saber estudar melhor também é um dos produtos, é uma das consequências de você aumentar a sua maturidade musical. Quando nós temos um conhecimento aprofundado de teoria, de harmonia, de percepção, nós temos um olhar sobre o que nós estamos analisando, o que nós estamos estudando, um olhar de análise. Do mesmo jeito que você analisa o método, o professor, como ele está desenvolvendo ali a abordagem, você também analisa como você está estudando, como você poderia fazer diferente, mas isso demanda maturidade musical também. Essa é a sua parte. Depois você tem que pensar também, bom, deixa eu ver o que eu estou fazendo, o que eu quero, o que o meu professor está me oferecendo, essa metodologia vai me levar até aonde, de que forma, tem que alinhar a expectativa, tem que conversar com o seu professor, senão não vai rolar, ok? Senão não vai rolar. Você tem que pensar nisso e tem que sair desse ciclo repetitivo. Você não pode simplesmente continuar fazendo na esperança de que um dia vai dar certo. Não é assim. Não é uma questão de esperança. Não é uma questão de esperança. É sério, você não tem que ter esperança. Porque é um fato que você tem capacidade para aprender. Não é uma questão de esperança, é um fato. É uma questão de direcionamento, de posicionamento, de você saber realmente se você está sendo bem conduzido e se você está fazendo a sua parte de forma bem conduzida, ok? Essa frase agora final foi muito boa. Não é uma questão de esperança, tá? Não existe isso. Não é uma questão de esperança de forma alguma. É um fato que você tem capacidade. Agora, é por isso que o tema dessa nossa live, desse nosso bate-papo hoje é os nem tão pequenos obstáculos assim que podem e que vão te custar a sua capacidade de aprender qualquer instrumento e seja
num prazo de 30 dias, que é um prazo real, ou enfim, de aprender um instrumento que você aí tá tentando já e talvez não consiga, ok? Às vezes você não enxerga, mas isso é um fato. Todos esses pequenos detalhes são um fato, e como a nossa proposta aqui desse nosso quadro é te fazer refletir sobre isso, eu trouxe tudo. Falei de coração aberto aqui para que você possa começar a refletir. E agora eu quero dizer que se você está me escutando e é uma dessas pessoas que tem essa dor, que já tentou aprender e não conseguiu e desistiu, ou que está aprendendo, mas que se sente estacionado, diga para mim. Me manda mensagem, deixa nos comentários ali do Facebook, manda mensagem no privado. Galera, vamos mudar essa história. Não é pra estar estacionado, não é pra estar estacionado, tá? E se você também tá, eu quero saber, deixa pra mim, eu vou ler um por um, porque eu quero conhecer cada vez mais vocês. E ó, aproveitando, já convido vocês pra soltar esse dedinho, curtir os nossos canais. Migra lá, procura a gente no Facebook, procura a gente no YouTube, procura a nossa página no Insta, se comunica comigo, porque eu pessoalmente quero ler, quero entender, quero ver como que eu posso ajudar cada vez mais vocês, tá? Porque a música é para todo mundo. A música não é para quem tem talento, porque talento não é algo que se tem, é algo que se constrói. E todo mundo pode construir, todo mundo. Se eu construir, você constrói. Ok? Não é algo que se tem, é algo que se constrói e não é uma questão de esperança. Você não vai esperar nada, você vai direcionar o seu aprendizado. Então, manda ver, corre esse dedo, curte o nosso canal, compartilha essas lives aqui, tá bom? Para que mais pessoas possam ver isso, porque tem muita gente que me procura, eu sempre escutei a sua vida inteira, falando, poxa, que legal, você toca isso, eu já tentei, não consigo, cara, não consigo. E isso devia acabar. Porque nós estamos perpetuando uma fala que está aí cristalizada, que não é real. Essa fala de que eu não consigo. Opa, para tudo. Conseguimos sim. Então compartilha essa live. Vamos levar para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Fui! Um beijão para todo mundo, hein? Tchau, tchau, galera!